Anteriormente a figura mais influente no mundo conhecido, Marcos Aurélio se empenhou em viver uma vida virtuosa de acordo com a filosofia estoica. Em contraste com numerosos imperadores romanos, ele se absteve de se entregar aos prazeres abundantes ao seu dispor, evitando o consumo excessivo de vinho e assistir a eventos sadistas no Coliseu. Marcos Aurélio era impulsionado pelo desejo de cumprir a missão confiada a ele pela fortuna, que girava em torno de servir a humanidade. Consequentemente, ele tinha um compromisso profundo em realizar seu propósito. No entanto, para alcançar isso, ele reconheceu a necessidade de diminuir sua preocupação por assuntos que careciam de valor ou sabedoria. É importante observar que tais assuntos eram bastante abundantes. Um dos conceitos essenciais no estoicismo é a divisão entre coisas que controlamos e coisas que não controlamos, como explicado de forma tão clara por Epicteto e Caridiano. A maioria, se não todas as coisas, além de nossas próprias ações, não estão sob nosso controle. Isso significa que devemos renunciar ao mundo? Não necessariamente, mas os estoicos acreditam que devemos ser realistas sobre nossa influência limitada sobre essas coisas, e que criamos um fardo desnecessário para nós mesmos se não o fizermos. Quando a vida se torna dolorosa, frequentemente indica que investimos nossas emoções em assuntos além de nosso controle. Ao fazer isso, concedemos inadvertidamente a esses assuntos a autoridade para nos manipular e controlar como marionetes. Paradoxalmente, então apontamos o dedo para esses marionetistas por puxar nossas cordas, falhando em perceber que lhes demos o poder de fazê-lo. No entanto, ao desvincular nosso investimento emocional desses assuntos, os despojamos de sua influência sobre nós, concedendo-nos a serenidade para permanecer inabalados. Para Marcos Aurélio, permanecer imperturbável diante das coisas fora de seu controle permitiu-lhe lidar com as muitas responsabilidades e desafios que enfrentou como imperador e concentrar-se na tarefa que acreditava ter recebido dos deuses. Para Epicteto, isso significava liberdade. Para outras pessoas, não ser movido por forças externas, ou uma seleção delas, poderia ser um caminho para focar em metas que realmente importam. E para outros, poderia simplesmente ser um caminho para uma vida feliz e despreocupada. Quando a vida dói, quais são as coisas com as quais devemos parar de nos ocupar e, o mais importante, como fazemos isso? Este vídeo é uma exploração e interpretação livre da filosofia de Marcos Aurélio, sobre como se importar menos com coisas que não valem a pena se importar. Em suas meditações, Marcos Aurélio diferencia repetidamente entre o presente, passado e futuro em cada categoria. O antigo imperador romano tem coisas valiosas a dizer sobre como nos importamos demais com elas, ou da maneira errada ou com as coisas erradas. Para clareza e estrutura, este ensaio é subdividido nessas categorias, começando pelo futuro, como Sêneca eloquentemente articulou. Muitas vezes suportamos mais angústia dentro dos limites de nossa imaginação do que na realidade de nossas experiências. Essa afirmação destaca a noção de que nossos pensamentos servem como fonte de nosso sofrimento. Quando direcionamos nossa atenção para o futuro, nossa imaginação frequentemente corre solta, evocando miríades de cenários de eventos potenciais, a maioria dos quais é improvável de se concretizar. Em antecipação, contemplamos estratégias para navegar por esses resultados potenciais, enquanto trememos de apreensão devido à nossa incerteza sobre como o futuro se desdobrará. Em alguns casos, o que acontece é o que antecipamos, mas em muitos outros casos a fortuna nos surpreende, nos sobrecarregando com eventos que não poderíamos ter antecipado. Considere este cenário. Podemos ter dedicado anos a planejar meticulosamente e economizar para uma aposentadoria bem merecida, apenas para sermos confrontados, quando nos aproximamos do limiar de nossos anos dourados, com um diagnóstico devastador de câncer que nos dá meros meses para viver. A mera possibilidade de tais eventos frequentemente mergulha indivíduos em ansiedade incessante.
O espectro de desfechos potenciais varia de cenários de melhor caso a cenários de pior caso. E se uma catastrófica Terceira Guerra Mundial eclodisse? E se experimentássemos uma perda financeira completa? Essas consequências graves estão inegavelmente dentro do âmbito da possibilidade, mas desde que não estejam acontecendo no presente, não podemos lidar com elas, pois esses eventos simplesmente não estão acontecendo, pelo menos ainda não. Eles existem apenas em nossos pensamentos. O futuro só nos incomoda porque pensamos nele, já que não existe fora da mente. Marcos Aurelius enfatizou que não é o fardo do futuro que pesa sobre nós, mas sim o peso do momento presente sozinho. O futuro em si não é o que nos prejudica. Em vez disso, é nossa maneira atual de lidar com ele que determina nosso sofrimento. O sofrimento decorrente de eventos futuros ocorre na realidade presente, ironicamente. O futuro não se desdobra no presente, pois quando o encontramos, já é o presente. Assim, a miséria associada ao futuro surge de nossas preocupações e ocupações atuais. Quando nos importamos demais com os eventos futuros, a vida eventualmente começa a doer, já que os sofremos em nossa imaginação, deixando que ditem nosso presente. Então, o que Marcos Aurelius diz sobre nos importarmos demais com o futuro? Primeiro, consideremos a seguinte citação: nunca deixe o futuro perturbá-lo. Você o enfrentará se precisar, com as mesmas armas da razão que hoje o armam contra o presente. Ele enfatizou a noção de que, se pudesse navegar efetivamente no presente, ele possuía a capacidade de enfrentar também os desafios do futuro. Ele se aconselhava a não ficar remoendo todos os potenciais cenários terríveis que poderiam se desdobrar. Em vez disso, encorajava o foco nas circunstâncias imediatas à mão. Quando ele se concentrou no presente, ele percebeu que podia suportá-lo. E se esse fosse o caso, por que ele não seria capaz de lidar com o que está por vir? Essa atitude se assemelha à ideia do amor do destino, mas então fortalecido com a confiança de que seríamos capazes de passar por isso. O passado. Marcos Aurelius se lembrava de como a existência passa rapidamente e desaparece no infinito além do nosso alcance. O passado, assim como o futuro, é um domínio no qual não podemos operar. O que se foi, e a menos que inventemos uma máquina do tempo, não podemos mudar nada sobre isso. Marcos Aurelius afirmava sucintamente: lembre-se de que o homem vive apenas no presente, neste instante fugaz. Todo o resto de sua vida já passou e se foi ou ainda não foi revelado. Curta é, portanto, a vida do homem, e estreito é o canto da terra em que ele habita. Apesar da estreiteza de nossas vidas, que ocorre apenas no momento presente, muitas vezes estamos excessivamente ocupados com essas áreas que estão fora dele e não podem ser acessadas: o futuro e o passado. Marcos Aurelius afirmava que o passado significa praticamente nada e é atualmente indiferente. Não é que os eventos que aconteceram no passado não influenciem o presente ou que não possamos aprender com eventos passados. É apenas que não podemos trabalhar com o passado, pois está fora de nosso alcance e, frequentemente, nossas memórias do passado estão embaralhadas e os meios para verificar o que exatamente aconteceu são limitados. Dependemos de recordações de perspectivas pessoais e diferentes pontos de vista de nós mesmos ou de outros. Portanto, o passado não está apenas fora de nosso alcance. Nossa lembrança dele provavelmente é imprecisa. No entanto, persistimos em nosso apego emocional a eventos passados, frequentemente repetindo-os em nossos pensamentos, revivendo a angústia que eles uma vez nos infligiram. Alguns têm a crença de que, ao contemplar o passado, podemos exercer alguma influência sobre ele. No entanto, esta é uma ilusão enganosa. O passado existe como uma entidade irrecuperável. Ele escorregou além do nosso alcance. Tudo o que permanece dentro de nossa visão é nossa capacidade de gerenciar nossos pensamentos sobre algo que há muito foi lavado, nunca mais retornará.
Muitas pessoas se encontram dizendo frases como: "Eu gostaria de poder ter lidado com isso de forma diferente." No entanto, tais desejos são baseados no inatingível. Esses pensamentos servem apenas para despertar desejos que nunca podem ser realizados, oferecendo nenhum ganho produtivo. Em vez de focar nos eventos passados em si, Marcus Aurelius focava em sua reação a eles. Não podemos controlar eventos passados, provavelmente também não poderíamos impedi-los quando ocorreram no presente. Mas podemos controlar como nos posicionamos em relação a esses eventos. Inicialmente, podemos considerar o passado como desafortunado. Podemos ter tido infâncias difíceis ou enfrentado o fim de amizades ou empreendimentos comerciais fracassados. No entanto, de acordo com Marcus Aurelius, a natureza desses eventos não é tão importante. O que conta é como os lidamos. Ele afirmava: "É lamentável que isso tenha acontecido? Não, é afortunado que isso tenha acontecido e eu tenha permanecido ileso por isso. Não destroçado pelo presente ou amedrontado pelo futuro. Isso poderia ter acontecido com qualquer um, mas nem todos poderiam ter permanecido ilesos por isso. Por que tratar um como um infortúnio em vez do outro como afortunado? Você realmente pode chamar algo de infortúnio que não viole a natureza humana? Ou você acha que algo que não está contra a vontade da natureza pode violá-la? Mas você sabe qual é a sua vontade. O que aconteceu te impede de agir com justiça, generosidade, autocontrole, sanidade, prudência, honestidade, humildade, franqueza e todas as outras qualidades que permitem que a natureza de uma pessoa se cumpra? Curiosamente, Marcus Aurelius não descartava completamente a importância do passado. Em vez disso, ele reconhecia seu potencial valor como fonte de aprendizado. Ele acreditava que, ao examinar os padrões e ritmos do passado, como os eventos tendem a subir e descer, muitas vezes se repetindo, podemos obter insights para nos ajudar a antecipar e nos preparar para o futuro. Essa perspectiva nos permite extrapolar do passado para informar nossa compreensão do que pode estar à nossa frente. O presente. Marcus Aurelius enfatiza frequentemente que o momento presente é o nosso único domínio. É o reino confinado ao qual temos acesso imediato. Ele serve como um ponto de vista de onde podemos olhar para as profundezas infinitas do passado e a obscuridade inescrutável do futuro. Marcus Aurelius manteve o compromisso de se ancorar no presente e se concentrar no que estava dentro de sua esfera de controle no momento presente. No entanto, mesmo quando conseguimos soltar nosso controle sobre o passado e reduzir nossas ansiedades em relação ao futuro, muitas vezes nos encontramos gastando uma preocupação excessiva em assuntos que carecem de verdadeira importância. Assuntos que se desdobram diante de nossos olhos neste exato momento. Frequentemente, experimentamos descontentamento com o desenrolar da vida no aqui e agora. E quando os eventos se desviam de nossos desejos, é comum cedermos a emoções como raiva, tristeza ou desespero. No entanto, de acordo com Marcus Aurelius, ser emocionalmente perturbado pelo que a fortuna nos traz é inútil. Como o mundo ao nosso redor se desenrola não está em nossas mãos. Como reagimos a isso está. No entanto, tendemos a ficar perturbados porque não gostamos do que está acontecendo. Ou o que queremos que aconteça não acontece. Marcus Aurelius comparou pessoas que lutam com a fortuna a porcos que chutam e guincham quando sacrificados. Isso não serve para nada, já que não podemos evitar o que os deuses têm reservado para nós. Não podemos impedir as pessoas de quererem lutar em guerras. Não podemos evitar desastres naturais. Não podemos impedir nossos corpos de envelhecer. Da mesma forma, não podemos compelir o mundo a satisfazer nossos desejos. Não há garantia de que aqueles aos quais somos atraídos vão retribuir nossos sentimentos. E não é assegurado que todos os indivíduos experimentarão igualmente as oportunidades da vida. Isso é uma impossibilidade inerente. No entanto, frequentemente gastamos uma quantidade considerável de tempo e energia resistindo aos aspectos imutáveis da realidade,
coisas sobre as quais somos impotentes para mudar, independentemente dos métodos à nossa disposição. Nossas emoções oscilam entre a raiva devido a desejos não realizados e a tristeza quando confrontados com circunstâncias indesejadas. Consequentemente, o momento presente se transforma em uma câmara tormentosa na qual suportamos os caprichos imprevisíveis da fortuna. Por outro lado, há momentos em que ficamos enfatuados com o presente, agarrando-o tenazmente, com medo de abrir mão do que possuímos. Mais uma vez cedemos o controle aos caprichos da fortuna, mas ao ficarmos completamente enredados em tudo ao nosso redor, fugidio e incontrolável, muitas vezes não conseguimos ver o que realmente está sob nosso controle: nossas escolhas, ações e opiniões. Marcos Aurelius via a lei da natureza como nosso mestre. Se a fugirmos ou sentirmos tristeza ou raiva por ela, somos nada mais do que desertores e fugitivos. Devemos aceitar os caminhos da natureza, abraçá-los e focar em lidar com eles, em vez de desperdiçar nossa energia, sendo repugnados ou apegados às nossas circunstâncias. No 7º livro de suas Meditações, Marcos Aurelius transmitiu um método para abraçar o presente. Ele argumentava que nosso foco deveria se concentrar no que possuímos atualmente, em vez de nos fixarmos no que nos falta. No entanto, ele aconselhava a ter cautela nessa abordagem. Em suas próprias palavras, considere o que você não tem como inexistente. Olhe para o que você tem, as coisas que você mais valoriza, e pense o quanto você as desejaria se não as tivesse. Mas tenha cuidado, não derive uma satisfação excessiva a ponto de superestimar o seu valor, a ponto de perdê-las causar-lhe angústia. No entanto, abraçar as próprias circunstâncias pode representar um desafio considerável, especialmente diante de dificuldades significativas e quando a vida nos serve uma série de limões. Pode-se perguntar se é pedir muito por um respiro. No entanto, Marcos Aurelius argumentou que a adversidade não deve servir como justificativa para reagir como animais em pânico e angustiados. Em vez disso, afirmou que tais desafios representam oportunidades para praticar a virtude, essencialmente significando a aplicação da filosofia estoica na vida de alguém. A essência de viver não gira em torno do esplendor e da fortuna de nossas circunstâncias externas, pois esses aspectos são inerentemente caprichosos, frágeis e fora de nosso controle. O que realmente importa, segundo os estoicos, é como confrontamos as situações que se desdobram diante de nós. Isso, Marcos Aurelius acreditava, deveria ser nossa preocupação primordial. Como Marcos Aurelius afirmou, porque para mim o presente é uma chance para o exercício da virtude racional, a virtude cívica, em suma, a arte que os homens compartilham com os deuses. Trate o que acontece como sagrado, natural, não novo ou difícil de lidar, mas familiar e facilmente tratado. Isso é tudo por hoje. Espero muito que tenha gostado deste vídeo. Se gostou, considere se inscrever no canal. Se você assistiu até o fim, por favor, comente Estoico Saber. Vou ler todos os comentários. Obrigado pela sua atenção, que você esteja com o Criador.